Muito obrigado, doutora Fife Domingues, pré-candidato à presidência da República. Nós vamos lhe conceder a palavra, então, conforme os critérios já determinados e elaborados. O senhor vai ter 5 minutos iniciais, depois 5 perguntas de 4 minutos. O monitor vai orientar. O senhor está me informando que vai fazer uma breve saudação de 30 segundos. E aí, em vez de fazer a palestra ou as colocações, gravou um vídeo com as suas posições para ser apresentado nesses 5 minutos. E no último espaço de 4 minutos, o senhor vai ter 3 minutos e meio, então, para concluir os trabalhos. Depois mais 5 final. Então, o senhor fica à vontade nesses 5 minutos iniciais para as suas colocações. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria brevemente de apresentar a vocês a linha de pensamento que não é de hoje, não. Isso tem 30 anos, exatamente para poder organizar o nosso raciocínio para que a gente possa, na sequência, ter um debate bastante objetivo. Por favor. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que mudou neste país nos últimos 30 anos? A nação muito, o Estado nada. Continua o mesmo, com seus vícios e defeitos. Em 1988, apresentei uma palestra que descrevia o perverso sistema de perpetuação de uma estrutura de poder que seria a grande responsável pelas crises que afetam diretamente a vida das pessoas. Nesta palestra, eu descrevi a realidade brasileira em uma pirâmide, dividida em 3 partes. Na sua base está o que eu chamo de Brasil real. Aqui estão as pessoas que trabalham por sua sobrevivência. Uma boa parte vive na economia informal. Nesta faixa do meio estão as empresas pequenas, médias e até as grandes e seus colaboradores que competem numa economia de mercado. Se somarmos essas 2 faixas, em que encontramos a economia de mercado e a economia informal, veremos que elas representam 85% da força de trabalho no Brasil. Vamos lembrar aqui que existe também no Brasil um estranho capitalismo, que não compete e que busca o seu capital no fundo público, na caixa do governo. Esse é o capitalismo incompetente, que não compete. Mas voltemos ao nosso raciocínio. Onde está localizada a crise brasileira? Está localizada aqui ou está localizada em outro lugar? A pergunta que fiz há 30 anos continua valendo hoje. Onde se localiza a crise? Não está aqui na força de trabalho. A crise está localizada no topo da pirâmide, o que eu batizei como Triângulo de Ferro. E por que eu chamo de Triângulo de Ferro? Porque esse triângulo tem um poder muito forte em suas mãos. Ele tem 3 vértices que se protegem mutuamente e que faz com que o triângulo seja quase inquebrável. No vértice superior está localizada a classe governante, que eu chamo de estatocracia. A estatocracia funciona como uma força gravitacional que suga os recursos da sociedade e assim acumula o seu maior poder, que é o poder de caixa. A estatocracia justifica as suas ações escondendo seus interesses por trás de uma bandeira, que é a bandeira do social. No segundo vértice está localizado o estranho capitalismo brasileiro, formado pelo setor que não compete. São empresas privadas que detêm as concessões do governo e empresas estatais que vivem à custa de subsídios. Assim como a bandeira do social blinda o vértice da estatocracia, o segundo vértice se esconde atrás de uma outra bandeira, a bandeira do nacional. Sob desculpa de proteger o patrimônio nacional, esse setor é favorecido com crédito subsidiado, incentivos fiscais e, principalmente, reserva de mercado. Esse setor foi financiado por empréstimos externos e pela captação de poupança interna, ou seja, com os recursos extraídos da sociedade. O terceiro vértice, que dá sustentação ao Triângulo de Ferro, é onde está grande parte dos políticos. Eles estão sempre diretamente ligados aos outros 2 vértices. Eles também usam a bandeira do social para defender um Estado maior
e assim poder abrigar amigos, parentes, correligionários, e a máquina pública vai rodando. Esses mesmos políticos também defendem a bandeira do patrimônio nacional e assim defendem o interesse do grupo que financiou a sua campanha, seja estatal ou privado. É assim que os vértices do triângulo jogam a crise que eles provocaram nas costas da sociedade que os sustenta. Chegou a hora de mudar o sistema de representação. Nós precisamos convocar um plebiscito para que uma constituinte exclusiva faça a reforma do sistema político e eleitoral do Brasil. É a única forma de nós restabelecermos o contato entre a nação e o Estado, para que possamos ter um Brasil representado em sua base, a base da pirâmide, que comanda as ações do desenvolvimento do nosso país. O Brasil de cima para baixo não deu certo. Vamos construir um novo Brasil de baixo para cima. E eu pergunto, vamos juntos? O diálogo federativo é extremamente importante para a construção da governança de políticas públicas eficientes, capazes de atender às demandas cada vez maiores da população. Sendo assim, o senhor ou a senhora assume o compromisso de receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios? Acredito que seja muito mais que isso, porque, conforme a proposta que vocês viram, o grande problema do Brasil hoje é a desconexão entre nação e Estado. Quando pegamos, por exemplo, o processo de representação, vamos lembrar do movimento de 2013, que o povo foi para a rua de uma forma absolutamente espontânea. Ali não teve manipulação política, não teve nada. De repente, a insatisfação geral. E olha que não tinha lava-jato ainda. O povo foi mostrar a sua insatisfação. E qual foi o denominador comum desta manifestação? Vocês não nos representam. Ali foi declarada o divórcio entre nação e Estado, entre a base da sociedade. Quando a gente falou agora em reforma política, deram uma aliviada, foram alguns pontos importantes, mas o essencial não foi colocado. Eu sou um defensor visceral do voto distrital, para que a representação esteja conectada com a base, conectada com o município. Porque assim, tudo aquilo, meu caro Zukoski, que nós estamos lutando, nós vamos ter representação real da base, para que a gente possa reverter esse conceito do triângulo de ferro e trazer a política para muito mais próximo de onde está o cidadão, onde o município tem um papel fundamental. Vejam, eu fui candidato à presidência da República em 1989. E graças a Deus sou um daqueles que não pediu para esquecerem o que eu disse. Eu só peço para que lembrem o que eu disse. Eu falo isso há 30 anos. Por isso que agora, mais do que nunca, com esta crise política total, a mudança do sistema de representação vai fazer com que a própria CMN, ela esteja envolvida neste processo de retornar o poder para a base. Conte conosco, eu estou absolutamente junto de vocês nessa luta. Obrigado. O senhor ainda tem um tempo depois, se quiser, já recuperou os 30 segundos aqueles iniciais. Põe crédito. Ainda tem 1 minuto e 13 para falar. É milhagem, vai, põe crédito. Tá bom. Mas vamos para a segunda pergunta, então, por gentileza. A carga tributária brasileira, em 2017, fechou em 32,4% do PIB, mas apenas 21% do bolo arrecadado, ou seja, 6,8% do PIB, chega às cidades, o que é insuficiente para custear as políticas públicas municipais. Que
Que ações concretas o seu governo pretende tomar para alterar essa distorção? Primeiro, nós temos que ir diretamente ao ponto. Se não houver uma reforma federativa, não adianta reforma tributária. Daí o fato de nós conectarmos o poder de representatividade com esta visão nova de federação. Aqui no Brasil, o Estado nasceu antes que a nação. Nós temos aquela cultura de Estado central, e a nação cresceu. A nação cresceu muito. Aliás, nesses últimos 30 anos, quando eu estava na campanha, eu dizia, gente, nos próximos 20 anos, o Brasil vai passar de 50 milhões de toneladas de grão para mais de 200 milhões de toneladas. Dito e feito, bateu em cima. Agora eu pergunto, o Estado acompanhou? Nós temos produção onde não tem estrada onde não tem produção, porque tudo que quer ser feito de cima para baixo não dá certo. Portanto, eu vou dizer rapidamente o conceito da reforma federativa, que pode ser chamado também de reforma fiscal. É o princípio da subsidiariedade dos poderes. Tudo que o município puder fazer melhor, que nem Estado, que nem a União o faça. Tudo que o Estado puder fazer melhor, que nem o município e que nem a União o faça. Tudo que a União puder fazer melhor, que nem estados e nem municípios o façam. E tudo que o cidadão e a sociedade organizada puder fazer melhor, que nem União, que nem Estado e que nem município faça. E, por favor, não atrapalhe quem faça. Libera a força da produção. É ela que é geradora de emprego e renda. Não existe política social, Zukoski, que traga algum resultado se ela não for geradora de emprego e de renda. E dentro desse princípio da distribuição das atribuições, nós temos que, praticamente, redefinir o papel do Estado. O que deve fazer o Estado? Primeiro, garantir a igualdade de oportunidade. E o que é o sinônimo da igualdade de oportunidade? É o investimento público na educação e na saúde como as duas grandes prioridades nacionais. O segundo grande princípio é o princípio da garantia dos direitos do cidadão, que é o investimento na segurança e na justiça. E o terceiro, na infraestrutura básica da promoção do desenvolvimento econômico e social. Então, os recursos do Estado, distribuídos com força para o município, que é onde está o cidadão, dentro da definição do princípio federativo, de que ele morando lá, ele tem que ser atendido lá, nós temos que, imediatamente, partirmos para este processo de reforma global. E desde o primeiro dia de governo, a convocação desta Constituinte exclusiva é para botar ordem na casa, porque chega do Triângulo de Ferro sugar as forças da nação. E eu falo com o peito aberto, tem um minutinho mais? Tá. Eu falo com o peito aberto, porque no sofrimento, micro e pequena empresa é igualzinho ao município. Eles estão lá. Vocês podem ver, se tiver 200, 300 municípios brasileiros que tenham médias e grandes empresas, é muito. Agora, em todos os municípios do Brasil, está lá a micro e a pequena empresa. Em cada esquina, em cada bairro, são as pessoas que estão trabalhando por conta própria, que eu chamo dos batalhadores do Brasil, que estão carregando sim o país nas costas, porque são eles que estão gerando os empregos. Eu que sou responsável pela política do Simples no Brasil,
Eu conheço profundamente a essência do trabalho dessas pessoas, que dão um duro danado para poder se manter por conta própria e que são os últimos a serem lembrados em qualquer política. Por exemplo, o crédito não chega. Crédito não chega. Não chega na ponta. 84% das micro e pequenas empresas não veem a cor de crédito. E quando sobrar um tempinho, eu completo esse raciocínio para não esgotar o tempo. Tá Ser bem. rigoroso. Obrigado, pré-candidato. Vamos para a terceira pergunta, por gentileza, vamos passar. Saúde e assistência social são direitos do cidadão. Como o financiamento dos dois sistemas deve ser tripartite, a atual oferta do serviço sofre com o congelamento de gastos da União em função da emenda do teto do gasto público. Em 2017, os municípios já comprometeram 24% dos seus orçamentos na manutenção das ações e dos serviços públicos em saúde. O orçamento do governo federal para essas duas áreas vem reduzindo ano a ano. No caso da assistência social, o orçamento reduziu em quase 20%. Como o seu governo pretende atuar nessas áreas de gestão de forma a evitar que todos os problemas recaiam sobre os municípios e seus gestores? Perfeito. Vocês viram que eu advogo aqui a organização pela base. E a política de saúde, ela tem que ser organizada territorialmente. Ter os territórios que sejam afins com os municípios, para que possa ser dado um atendimento nas suas várias instâncias, muito perto de onde ele mora. Não adianta sair lá do interior para ir na capital para resolver um problema. Nós temos que ser regionalizados. Os municípios com melhor estrutura, ajudar os municípios menores dentro da mesma área geográfica. Esse princípio eu digo porque nós temos no SEBRAE um projeto chamado LEADER, que é um projeto que está ajudando o Zukoski, as pessoas, as lideranças a se organizarem para traçar um plano para o futuro. Não existe governo ruim para povo organizado. Na hora que a sociedade está organizada, é muito mais fácil para a gente organizar. Ela vai dizer o que ela quer, e na saúde, ela quer muito. Hoje nós temos que tirar o Estado de onde ele está e que não devia ser chamado, as privatizações, porque o povo, gente, não se engane, quando você fala, o povo quer Estado mínimo, ele não quer Estado mínimo não, ele quer um Estado forte para atendê-lo, na educação, na saúde, na justiça e na segurança, esse é o papel do Estado. Não adianta ficar desviando. Agora, tudo que tiver desviado disso, os recursos têm que estar voltados dentro da prioridade para a saúde. Ela é o princípio mais sério, porque é muito duro ver gente não sendo atendido e morrendo, com falta de atendimento, com falta de remédio. Isso não é justiça social de forma nenhuma. Portanto, esse trabalho da organização territorial, ela é fundamental. Você tem assistência e os hospitais dos outros níveis ali colocados. Tem que ser tripartite, tem que estar o Estado junto, o município organizado na base, o Estado suprindo o processo e a União entrando com a injeção dos recursos necessários per capita para poder atender o cidadão. Economizei tempo. Economizou. Vamos para a quarta pergunta, se não estou enganado, é a quarta. Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil, que passou a ter a pré-escola como obrigatória a partir de 2016 e tem como meta atender ao menos 50% da faixa etária de creches até 2024. Para atender essa imposição, são necessárias cerca de mais 500 mil matrículas na pré-escola e 2,2 milhões de matrículas na creche. O custo, especialmente da creche, é notadamente maior do que o valor por aluno recebido do Fundeb, e as matrículas só aumentam nessa faixa de ensino, enquanto as demais diminuem. Isto deve gerar um rombo nas contas municipais
de mais 21 bilhões ao ano. E entendemos que apenas na construção de um novo Fundeb podemos equalizar essa conta. O seu governo pretende priorizar a educação básica, construindo um novo mecanismo de financiamento que atenda às crescentes demandas municipais? Sem dúvida. E ali no município está o ensino fundamental, que é composto do nosso tempo, né? Que era o segundo grau, né? Que o município responde. E dentro dessa visão, junto com a saúde, é a outra grande prioridade da igualdade de oportunidade, é a educação. E esse negócio de creche cresceu muito em função da necessidade das mães trabalharem. Então a demanda por creche é muito alta. E hoje eu estou vendo um movimento muito interessante, e aqui estou olhando uma grande representação das mulheres. Elas estão fazendo uma opção empreendedora para poder trabalhar em casa, cuidar da criança e ganhar um dinheiro, graças a esse fabuloso mundo da informática, que você de casa pode até vender produto, ter uma loja. Mas a demanda por creche socialmente é importante, que é o cuidado desta criança. Por isso, o processo educacional, ele tem que agora atender o aspecto da creche, mas a médio prazo vai ter uma tendência de queda, porque nós estamos tendo uma queda de nascimentos muito forte. E o que está acontecendo é que, se de um lado está nascendo menos crianças, nós estamos ficando abusados, porque a gente está vivendo muito, Zukoski. Está esticando, é o problema das idades mais avançadas, que agora a turma está morrendo muito menos, graças a Deus. Então, com esse aspecto, nós estamos tendo uma mudança do perfil e da estrutura. Ainda tem a demanda por creche, mas ela vai acabar diminuindo com o tempo e aumentando essa demanda no ensino médio. E aí nós temos que ter uma cultura de ensino médio voltada para a profissionalização. Nós temos que olhar mais a profissionalização desse jovem, para que ele não saia do município e tenha oportunidade de ir lá trabalhar. E eu quero arriscar colocar uma coisa com vocês que é polêmica, mas eu defendo isso há muito tempo. Na Constituinte, nós colocamos que é proibido o trabalho de menores de 14 anos, todo e qualquer trabalho a menores de 14 anos. Aí a turma resolveu falar, não é 14 não, é proibido todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos. E aí o que aconteceu? Fizeram uma lei de aprendizado só para as grandes empresas, que representam 2% do universo das empresas. E nós esquecemos de fazer uma lei de aprendizado para 98% das empresas, que é a micro e pequena empresa. E nós estamos jogando essa juventude que chega aos 14, ninguém quer empregar, porque diz que a legislação é exploração de trabalho infantil. Espera um pouquinho, eu estou falando de adolescente. Eu estou falando que é trazê-los para a escola do trabalho, porque hoje eles estão nessa faixa etária na mão do crime organizado que os coopta. A escola do trabalho... E eu faço uma pergunta aqui. Quem é que começou a trabalhar com 14 anos? Levanta a mão. Pronto, está aqui a resposta a todos esses politicamente corretos. Isso não é exploração de trabalho infantil, coisa nenhuma. Isso daí é dar oportunidade desde que esse jovem não saia da escola. Ele tem que estar na escola. E a outra escola é a escola do trabalho, que é uma grande escola no Brasil. Nós não devemos ter vergonha disso, não. Obrigado. Vamos agora para a última pergunta, para o nosso pré-candidato Guilherme Afif Domingues.
Saneamento básico é um problema de saúde pública, sob responsabilidade dos municípios, no que diz respeito à cobertura de tratamento de esgoto, de coleta de lixo e de abastecimento de água. O custo para universalizar esses serviços ultrapassa os 300 bilhões, o que levaria mais de 100 anos no atual ritmo de investimentos. Ademais, encerrar os lixões é hoje uma das exigências em que os prefeitos mais estão sendo criminalizados. Qual a política do seu governo para apoiar os municípios no processo de encerrar os lixões no Brasil? Quais políticas públicas serão implementadas para a área de saneamento no seu governo? Esse é o ponto da saúde mais crítico, que é a prevenção de saúde. E a parte do esgoto, do saneamento, juntamente com o lixo, isso tem que ser resolvido com PPPs. Nós temos que chamar a iniciativa privada para fazer a parceria. Só que a iniciativa privada, quando ela vai fazer o investimento, ela quer uma garantia, porque são projetos de longo prazo. E o município não tem condições de prestar essa garantia. E qual é a saída? É criar um fundo garantidor nacional, para que a União dê a garantia do projeto de saneamento ou o projeto de lixo do município ou da região. E como é que ele vai fazer esse fundo? É muito simples, ele precisa ter patrimônio. Pega todos os imóveis da União e coloque nesse fundo para ser garantidor da vida nos municípios. Vocês não sabem. Existem 508 mil imóveis da União em mãos particulares e mais 38 mil de utilização pública. É só pegar esse ativo e colocar nesta empresa que é garantidora de crédito para os tomadores e que, ao mesmo tempo, vai desenvolver projetos para os municípios, porque o município não tem estrutura para fazer o projeto, que é complexo. Agora, dinheiro tem no mundo, tem muito dinheiro no mundo, e eles estão ávidos por projetos que sejam garantidos. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer a vocês, como vice-governador de São Paulo, eu fui levar um pacote de PPPs para a Inglaterra. Me reuni com todos os operadores logísticos mais importantes do mundo. Me reuni com os financistas, porque os grandes fundos estão lá na Inglaterra. E eles falando que eles têm dinheiro. Tem dinheiro, tem predisposição de entrar, mas não adianta entrar, porque lá vocês no Brasil têm carta marcada para tudo. Me disseram na minha cara. Graças a Deus, a Lava Jato chegou, exatamente para fazer uma limpa no ambiente e nós recomeçarmos com um processo muito mais claro, com garantia jurídica, na hora que você faz qualquer projeto, porque do jeito que está, a médio prazo, todos estaremos presos, todos. Por isso, gente, eu não tenho dúvida sobre esse aspecto, de que saneamento, através das PPPs, com recursos universais que estão no mundo e está sobrando dinheiro no mundo, seria uma grande prioridade, desde que a União garanta o retorno do investimento. E a Prefeitura vai, então, ter condições de cumprir esta missão. Obrigado. Já foram vencidas 5 perguntas, né? Agora é o grande Ou final. tem mais uma? Então, a grande final agora para o senhor, dos 5 minutos, para que o senhor disponha as suas colocações finais. Muito obrigado, Zukoski. Eu me sinto muito feliz e honrado. E você sabe que o Sebrae sempre foi um parceiro. Estou falando agora com o presidente do Sebrae, porque ainda não saí. Eu saí dia 6 para colocar a minha pré-candidatura à presidência da República para o meu próprio partido. Mas eu queria dizer para vocês,
que eu tenho orgulho de ser político. E vocês também têm que ter o orgulho de ser político. O Triângulo de Ferro manchou a nossa imagem. E manchou muito, não foi pouco. Hoje as pessoas clamam por punição. E eu digo para vocês, não basta só punir. Nós temos que mudar o sistema. Nós temos que fazer profunda alteração no sistema político. Se hoje os parlamentares têm dificuldade de mudar porque eles estão com interesse próprio, nós, sociedade, vamos mudar. É isso que a sociedade clama. Eu defendo sim o voto distrital. O voto distrital de tal forma. A turma fala do misto, que até para negociar misto. Eu gosto do voto distrital puro. Porque aí vão falar, mas se eu quer fazer do Congresso Nacional uma Câmara de Vereadores, primeiro, não ofenda os vereadores. Eles sabem muito bem o que estão fazendo no seu município. E se tiver um excesso de regionalismo, está lá o Senado, que representa o Estado, para poder equilibrar as coisas. Mas eu defendo mais, que ele seja eleito majoritariamente no seu distrito. Não adianta ter 20 candidatos e cada um com 5%, e o que tivesse 5,5% ganha não. Eu defendo até que tenha 2 turnos, exatamente para ele ser o representante da maioria absoluta. E que se não cumprir aquilo que o povo deseja nas promessas de campanha, pode ter recall. O que é o recall? O povo caça o mandato daquele que ele delegou, mesmo no meio do mandato, para poder cumprir o que a base determinou. Eu sei que isso é audacioso, mas o momento é de audácia. As pessoas de bem precisam ter a mesma audácia dos aventureiros. Chega de aventureiros. Nós temos que ser, sim, audaciosos. Eu acredito muito no futuro do nosso país. Meu Deus do céu, que país maravilhoso. Só que o povo está de mau humor. Eu tenho sentido isso. Ele se sente esquecido, relegado, desassistido. As pesquisas estão mostrando, tanto é que vocês vejam que a decisão para a presidência da República, ela não está acontecendo. As pessoas estão olhando muito. Os arranjos produtivos políticos locais estão sendo feitos, porque isso faz parte do jogo. Tem a coligação, ainda tem, porque ela vai acabar, coligação proporcional, mas a decisão para presidente da República será direta, do eleitor com o eleito. O povo está esperando para dar essa resposta. Por isso eu venho com muito prazer, humildemente, trazer aquilo que eu penso. Já fiz isso há 30 anos atrás e não me arrependi. E eu tenho certeza que juntos chegaremos lá. Muito obrigado. Bom, ainda é o que saiu mais aplaudido até agora. Mas apenas uma opinião sem polemizar. O que o senhor colocou, na minha opinião, não é talvez da maioria. Acho que o voto distrital pode ser o puro, tudo bem, só que ele tem que ter uma complementação. Se não houver a supressão das emendas parlamentares, o parlamentar que está eleito do distrito tem 60 milhões no ano, no mandato dele,
para colocar o recurso lá, que é um financiamento público, que o novo nunca vai entrar. Quem vai ser o deputado daquele distrito por 100 anos é o neto dele. Então, isso tem que entrar nessa discussão, aí ela fica perfeitamente. Outra questão é o Senado, que é o revisor da federação, é o papel do Senado e da federação, só que os senadores, não tem nenhum senador de município. E eu não vou falar em causa própria, porque já estou velho, mas na reforma política vou tentar lutar para que na eleição gerais, como é agora, se leve 2 senadores dos estados da União. E na eleição municipal tem que ter um senador que represente os municípios para a federação ser mais completa. Então, se o senhor puder encaminhar, é isso aí. E agora, aqui, está aqui o documento. Aqui. O senhor já olhou o documento? Sei que já leu. Se não lesse, eu assinava, sabe por quê? Porque eu acredito em tudo que vocês estão falando. Tá bom, agora o senhor vai até a imprensa aqui, vão lhe acompanhar, o Haroldo vai lhe acompanhar. Muito obrigado, sucesso na sua campanha, viu? Brigamos muito já com o Sebrae por causa do ISS, mas nós estamos juntos.